Bom, pessoal, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre associação de resistores. A gente vai ver dois casos hoje, que é uma associação que a gente chama de circuito série e depois a associação que a gente conhece como circuito ou configuração paralelo. Então, vamos começar pelo série, vamos ver as regras, né, que dominam esse tipo de circuito e vamos entender como que é a configuração do circuito também. E na sequência a gente vê esse outro modelinho. Então, primeira coisa, por que eu chamo de circuito série? Porque a posição dos resistores, elas são serial, vem um após o outro. Assim como o serial killer, que mata uma pessoa após a outra e vai colecionando mortes. Então, os resistores, no formato serial, é sempre um resistor após o outro, certo? Vai acontecendo um de cada vez. Então, por isso que eu chamo de série. Então, vem serial, que é um após o outro. Bom, eu vou fazer o desenho agora de um circuito série e aí a gente vai discutir, então, as informações dele. Como eu havia dito, eu coloquei três resistores, então eu vou chamar esse daqui de R1, esse daqui de R2, esse outro de R3, e aqui eu tenho uma bateria, então eu vou chamar de V da fonte. Lembrando que o risquinho maior é o polo positivo da bateria e o risquinho menor é o polo negativo. Então, três resistores, um após o outro, num formato serial, para a configuração desse circuito eletrônico. Para eu resolver qualquer tipo de circuito, eu vou seguir uma espécie de receita de bolo, que vocês têm que fazer esses passo a passo. São três passos importantes que devem ser feitos nessa ordem, nessa sequência, e vamos começar a ver como que funciona. Então, passo número 1. Primeira coisa, eu tenho que mapear toda a corrente que circula por esse circuito. É o primeiro passo. Então, vou usar a cor azul para isso. E aí eu sei que na bateria, o polo positivo é da onde sai a corrente elétrica e o polo negativo é da onde ela vai entrar. Então aqui vai sair uma corrente que eu vou chamar de I. Essa corrente sai com o valor da bateria, vem, encontra um resistor e aí passa ele e chega aqui um valor de corrente. Então, eu vou chamar esse aqui de I1, esse daqui eu vou chamar de I2. Aí o I2 encontra esse resistor, passa, e aqui existe uma corrente que eu vou chamar de I3. E, por último, uma corrente que chega lá de volta na bateria, no polo negativo, e eu vou chamar ela de I4. Então, corrente elétrica. Ó, as pessoas, quando começam a analisar esse tipo de circuito, elas têm uma visão um pouco errada do que está acontecendo. Eu nomeei várias correntes, I1, I2, I3 e I4. Dá a entender que elas teriam valores diferentes, do tipo, olha, essa daqui é uma corrente, sei lá, que valia 10, aí encontrou um resistor, de repente ela diminui, porque o resistor atrapalhou. E aí de 10, sei lá, cai para 8, e aí encontra outro resistor, cai para 6, e aí encontra mais um, vai para 3, e aí chega aqui no final 3. Isso não pode acontecer, tá? Porque eu não estou respeitando o princípio de conservação das coisas. Se está saindo 10 de corrente da bateria, no final tem que retornar aqui os mesmos 10 que saíram. O elétron não pode ser perdido no meio do caminho. Então o fluxo tem que ser uma coisa só. Mas aí você fala, mas se eu for adicionando resistores, complicações, né, ele
vai dificultando a passagem da corrente. Vai. Só que essa dificuldade ela já é analisada como um todo no circuito. Então, você tem que imaginar como se fosse um encanamento. E o elétron é a água passando pelo encanamento. Se tem um ponto onde esse encanamento é mais difícil de passar, ele controla todo o fluxo da vazão do encanamento. Por quê? Não tem como um elétron ser mais rápido num ponto, sendo que de repente o mais lerdo vai atrapalhar tudo que está vindo atrás. É como um sistema de engarrafamento. Eu tenho uma cidade que eu tenho que ligar um ponto ao outro. E existe um único caminho possível para isso. Se aqui está com trânsito, não tem como aqui ser mais rápido, porque esse trânsito atrapalha todo o trajeto. Então, se esse aqui parou, todo mundo que está atrás dele e depois também, consequentemente, vai parar, certo? Porque eles estão ligados, eles são uma coisa só. É um único caminho, um único fio, um único processo. Então, o mais lerdo vai controlar toda essa movimentação. Não importa que um é mais rápido. Pegou o trânsito, você vai acompanhar, né, todo mundo nesse processo. Então, uma característica da corrente no circuito série é que elas são sempre todas iguais. Se eu medir o valor aqui da corrente 1, ela vai ser igual em todo o processo. Então, a corrente, o que vai acontecer? Corrente 1, ela é igual à corrente 2, ela é igual à corrente 3 e ela é igual, o que eu desenho aqui como sendo a corrente e 4. Por quê? A corrente ela é sempre constante, ela é igual em todo o circuito. Então, a corrente sempre constante e igual em todo o circuito. Então, achou o valor de 1, você já sabe o valor de 2, de 3, de 4. Já é de todo mundo, porque não faz diferença. O fluxo de elétrons que está circulando, ele passa igual por todo o processo. Por quê? O elétron, quando ele vai sair da bateria, ele já sabe todas as dificuldades que ele vai encontrar no meio do caminho. Então ele já entende todos os resistores que tem no processo. Porque lembra, esse fio não está vazio. Esse fio já tem uma porrada de elétrons livres ali, que já tem uma velocidade, na verdade eles estão na mesma região, mas quando o primeiro sai da bateria e começa a empurrar todo mundo, os carros já estão na rua. Não é que vai começar a sair carro, entendeu? Já está todo mundo parado na rua. E aí o primeiro começa a empurrar para movimentar. Já tem aquela fileira toda que está travando o trânsito. Então a velocidade com que ele sai da bateria já é a mesma velocidade com que ele começa a deslocar todo esse processo que já está cheio, né? Então já está tudo congestionado, já está tudo com a mesma velocidade. Então ele já sabe, quando ele sai daqui, todas as dificuldades que ele vai encontrar no meio do caminho e já sai com uma velocidade padrão, né, para percorrer todos esses resistores. E aí por isso que o valor é sempre igual em cada trecho que você vê. E esse é o primeiro passo, então, para analisar o circuito. Mapear todas as correntes. E num circuito série, eu mapeei os valores e eu sei que são todos iguais. Agora, o segundo passo, mapear as tensões, né, ou as quedas de tensão, em cima de cada componente. Começando pela fonte. Então, a fonte vai ter uma queda de tensão e a regra é sempre do menor, para fazer a seta, né, do menor para o maior potencial. Então, eu tenho aqui o menor potencial e o maior que é o positivo. Então, esse é o V da fonte. Pronto, representei minha primeira queda de tensão, que é em cima do componente bateria. Próximo componente é o resistor R1. Essa extremidade do resistor R1 está conectada no polo positivo da bateria. Essa outra extremidade vai estar lá em contato com o negativo. Então, esse negativo arrasta um potencial negativo para cá e o positivo arrasta um potencial positivo para esse outro lado. Então, qual é a DDP em cima desse resistor? Qual é a diferença de potencial, a queda de tensão? Sempre do menor para o maior potencial. Então, o menor está desse lado, o maior está desse outro,
E aí, como esse é o resistor R1, eu vou chamar isso aqui de tensão V1 para eu saber de onde veio. Porque depois, quando eu faço os cálculos, se você está tudo mapeadinho, você consegue rastrear direitinho essas informações. Aí a mesma coisa aqui, o positivo está em contato com esse, o negativo em contato com esse, então do menor para o maior potencial, como é o R2, vou chamar de V2. Esse daqui, o positivo está desse lado, o negativo vai estar desse outro, então sempre do menor para o maior potencial, e aí, como é o R3, chama de V3. E mapeei todos os componentes, baterias e resistores, né? Cada um com uma queda de tensão, cada um com um valor ali já, que é o segundo passo do meu procedimento. Olhar para onde apontam essas tensões. Bom, essa é a regra oficial, sempre do menor para o maior potencial. Na prática, para você fazer isso mais rápido, não ficar desenhando positivo ou negativo, a tensão, se você reparar, ela sempre aponta para o lado contrário ao da corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica, você já disse que está vindo para cá, a tensão aponta para o outro lado. Se a corrente elétrica está descendo, a tensão está subindo. Se a corrente elétrica aponta aqui para esse lado, a tensão V3 está apontando para o outro. Então, na prática, é só colocar a tensão contrária à corrente elétrica. Lembrando que na bateria não tem fluxo de corrente no meio dela, então aqui prevalece a regra do menor para o maior potencial. Então, fica assim. E aí, o que eu posso dizer da tensão? Então, tensão, em vermelho. A tensão, diferente da corrente, ela não vai ser igual no circuito. Por quê? A bateria tem o valor máximo da tensão. Sei lá, se você pega uma bateria, uma pilha de 9 volts, então esse é o valor máximo que você tem no circuito. E esse valor máximo vai ser rateado entre os componentes e cada componente vai pegar uma parte dele para fazer esse elétron movimentar pelo circuito. Essa divisão, ela não é bonitinha. Então, não é porque tem 3 componentes, a bateria tem 9, que vai ficar 3 volts para cada um deles. Pode ser que seja, desde que eles tenham o mesmo valor de resistência, o que não é o caso quase nunca dos exercícios, são sempre valores diferentes. E então vão ficar valores diferentes de tensão então em cima de cada um deles. E aí, o que eu sei então? Que a tensão elétrica ela é rateada entre eles. Então, a tensão, ela se divide. E se ela se divide, eu tenho um padrão matemático. Eu digo que a tensão da fonte, que é a máxima e geradora das tensões, ela vai ser igual à soma de V1 mais V2 mais V3. Então, se eu somar as 3 tensões dos resistores, tem que dar a tensão da fonte, porque ela, como eu disse, ela vai ser rateada entre os componentes. E aí, como vai ser quebrado, a gente vai ter que fazer os cálculos para descobrir depois. Mas se eu somar todos esses fragmentos, tem que dar o valor lá inicial da fonte. Então, essa é a segunda regra. Próxima informação que eu tenho que calcular: resistência. Então, como é que eu calculo a resistência desse circuito? Bom, num circuito série, quanto mais resistores eu coloco, mais eu estou aumentando a dificuldade desse elétron em ir de um lado para o outro. Então, se eu adicionar mais um resistor aqui, é mais difícil a vida desse elétron, certo? Para que ele consiga vencer essa barreira e percorrer, né, fazer todo o percurso que ele tem que fazer. E então, qual que é a regra? Quanto mais resistores eu ponho, mais vai se aumentar a resistência do circuito. Então, a tendência é sempre aumentar o valor da resistência, tá? Então, ela sempre aumenta, né? E dificulta o circuito da corrente. Então, sempre aumenta. Mais para baixo.
E aí dificulta o caminho da corrente. Como que eu faço para analisar a resistência? Eu vou chamar isso daqui da resistência total de REQ, onde esse REQ significa resistência esse EQ é de equivalente, que é um valor que eu posso somar, então é equivalente, todos esses resistores como se fosse um só, sem alterar o princípio físico de funcionamento do circuito. Então, como se eu pudesse compactar todos eles numa única peça, mas sem alterar as propriedades iniciais do circuito. Então, qual é o resistor equivalente que substitui todos eles? Como quanto mais eu ponho, mais aumenta, então a resistência equivalente é a soma deles. Então, vai ser o R1 mais o R2 mais o R3. Se eu somo todas as dificuldades que o elétron encontra no meio do caminho, eu encontro ali qual que é o valor dessa resistência total, né, que eu posso substituir por um único valor de resistor, que no fim dará a mesma dificuldade desse elétron. Então, essa é a regra para o resistor. Existe mais uma regra para o resistor também. Porque vamos supor que aqui eu tenho 3, mas vamos supor que eu tivesse 100 resistores. Você não vai ficar somando na unha um por um. Ainda mais não. Exclusivamente se eles forem iguais. Então, todas as vezes que os resistores forem iguais, se você tiver em grande quantidade, existe mais uma formulinha de resistência para a gente analisar, que é a seguinte. Então, eu coloco assim, regra. Então, regra válida para resistores iguais. Eu posso dizer que o resistor equivalente vai ser igual a N vezes R, aonde o N é o número de vezes que esse resistor aparecer e o R é o valor do resistor. Então, eu tenho 100 resistores de 2 ohms. Qual é a resistência equivalente? Eu vou ter que somar 2, 100 vezes. Então, basta pegar 100, que é o número de vezes que ele vai aparecer, vezes o valor 2, que é o valor da resistência 2 ohms, e aí eu tenho um resistor total de 200 ohms em todo o circuito. Então, essa regra eu só posso usar para resistores iguais, tá? Que é o único valor que você pode substituir, é o R, vezes o número de vezes que ele vai aparecer. E essas são todas as regras do circuito série que nós temos, então, aqui para analisar. Lembrando, quais são os 3 passo a passo para você estudar o circuito série? Primeiro, desenha a corrente para você ver que é todo mundo igual, qual o sentido dela. Segundo, mapeia as tensões, coloca onde está o V1, V2, V3, todos os Vs do circuito. 3, acha a resistência equivalente do circuito. Compacte tudo isso para um único valor de resistor. No caso desse circuito, é só somar normal todos os valores. E se esses valores forem iguais, e muitos, eu posso usar essa outra formulinha para finalizar. Então, isso é o circuito série. Agora a gente vai conhecer o circuito paralelo e vamos ver quais são as regras do circuito paralelo. Por isso eu não vou apagar isso daqui, porque a gente vai depois no final comparar os dois tipos de circuitos. Então, vamos colocar aqui circuito paralelo. Bom, diferente do série, que vem um após o outro, o paralelo ele vai ter uma configuração diferente, vai estar um ao lado do outro, paralelamente, né, seguindo como retas paralelas. E aí, vamos fazer o circuito, o desenho dele. Então, eu tenho aqui também a minha bateria.
Se vocês repararem, o circuito série e o circuito paralelo têm exatamente os mesmos componentes. Aqui tem uma bateria, 3 resistores. Aqui tem uma bateria, 3 resistores. Mas o jeito como eu liguei essas coisas estão diferentes. E isso muda completamente o circuito, muda completamente as equações físicas que você tem que usar para analisar ou ali ou aqui. E como eu disse, são os mesmos componentes, mas encaixados de maneira diferente. Tá? Então pode ver, agora não está mais um resistor depois do outro, está um resistor paralelo ao outro, seguindo, né, paralelamente, caminhos distintos. E, de novo, para eu analisar esse tipo de circuito, eu uso a receita de bolo, seguindo a análise desses 3 passos nessa ordem, para ver o que está acontecendo. Então, primeiro analisar a corrente, depois a tensão e, por último, a resistência do circuito. Então, vamos analisar a corrente. E aí, para isso, o que eu tenho aqui? Polo da bateria, de novo. O maior é o polo positivo, menor é o polo negativo, e eu sei que a corrente sempre sai do polo positivo. Então, ela vai sair daqui com o valor que eu vou chamar de I total. Que é um I, certo? Que saiu ali da minha bateria. E aí essa corrente total, ela está vindo para... e de repente ela encontra uma bifurcação. Parte dessa corrente que saiu da bateria pode descer e parte dela pode vir para cá. Mas não é um caminho único. Aqui é um caminho único. Aqui o elétron que saía tinha que passar por esse, para depois passar por esse, depois passar por esse e aí chegar no final. Não tinha alternativa, eu não tinha escolha. Era um caminho só para fazer. Aqui agora eu tenho escolha. O elétron pode ou descer, e aí segue uma corrente para cá, ou ele pode vir aqui, continuar o caminho para cima, e quem desce não passa por cima, certo? Parte vai vir para cá, parte vem para lá. Como o que desceu está passando pelo resistor 1, eu vou chamar ele de I1. Seguindo a mesma regra que eu segui aqui em cima, se a corrente que vinha antes do resistor é igual à corrente que passa depois dele, então a corrente que vem depois dessa resistência continua valendo I1. Por quê? Todos os elétrons que estão aqui antes do resistor passam para o outro lado, certo? No ritmo deles, na mesma velocidade, I1 e I1, só que a quantidade permanece. Tá? Eu não perco elétrons no meio do caminho. E aí, vamos descansar aqui esse caminho e vamos ver o que está acontecendo lá do outro lado. Essa outra corrente que estava vindo, está seguindo aqui o caminho diferente. Eu podia chamar de 2 e 3, mas eu não vou chamar disso. Eu vou chamar de um I asterisco. Tá? Por que um I asterisco? Porque nesse trecho, inicialmente, não tem nenhum componente. Então é uma corrente meio morta, uma corrente que não vai ser muito relevante no processo. E aí, eu tenho aqui a descida, certo? Que de novo ela encontra uma bifurcação, e parte dela pode descer, e parte dela pode vir para cá e seguir esse outro caminho. Desse caminho que vem para cá, como tem o resistor R2, eu vou chamar de I2. E nesse caminho, como tem o resistor R3, eu chamo de I3. Passou aqui para baixo, nenhum elétron é perdido. Então, se eu tinha I3 em cima, tem que ter I3 embaixo. E esse 3, quando encontrar essa bifurcação, ele vai encontrar os I2 que estão descendo aqui também. E eles vão se juntar de novo. Se I asterisco, quando quebra, dá I2 e dá I3, quando eu junto I2 com I3, tem que voltar a ter o mesmo I asterisco. Então, quando eu juntar esses dois, eu tenho aqui o I asterisco formando da junção de 2 mais I3. E quando esse I asterisco encontra o I1 que está vindo para cá, juntos, se I total quebra em I asterisco e I1, então I asterisco mais I1, ele vai dar I total aqui. E prevalece a regrinha da conservação. Tudo que saiu é tudo que está voltando igual.
Mas será que no meio do caminho é igual o tempo todo, como nós vimos no circuito anterior? Não, aqui não vai ter como, porque são caminhos diferentes. Então, o elétron que veio para cá não é o elétron que veio para cá. E assim por diante. Então, são valores diferentes. Aqui eu tenho modificações, diferente dali. Aqui eu tenho tubos diferentes. Então, eu posso ter velocidades diferentes desse elétron, porque os tubos é como se fossem ruas diferentes na qual esse carro vai ter que trafegar. Então, tá trânsito numa rua, por exemplo, tá trânsito nessa rua, tudo travado, o elétron pode vir e vem pela rua 2, tá? Ah, tá parado aqui também? Eu venho pela rua 3. Então eu vou pegando uma rua que está mais tranquila, porque quem está travado é esse. E aí o outro caminho vai estar mais suave. E ele vai fazendo isso. Então, vamos colocar aqui, corrente. Aí a regra da corrente agora é que ela não é igual. Então, eu não posso dizer que I1 é igual a I2, que é igual a I3, porque não são. Né? Então, agora, a corrente, eu digo que ela se divide. Então, ela está se dividindo, se fragmentando. E o que acontece? Eu sei que o I total ele vai quebrar em I1 mais o I asterisco. Então, eu vou ter várias equações. Eu tenho que o I total vai ser igual à quebra dele, I asterisco mais I1. Por sua vez, o I asterisco ele também quebra em dois valores. Então, eu tenho que o I asterisco ele é igual a I2 mais o I3. Porque é a quebra que ele faz aqui. Ah, eu tenho também o caminho oposto, que é qual? Se eu juntar eles. Se eu junto I3 mais o I2, lembra que deu o I asterisco. Então, se eu tiver I2 mais I3, tem que dar o I asterisco, porque é simétrico. E a mesma coisa, o I asterisco mais o I1 dá o I total, que faz parte da primeira equaçãozinha. Então, eu tenho equações matemáticas de análise aqui. E lembra, essa equação ela vale para esse exercício. Mudou o circuito, tem mais um caminho aqui, um R4, é mais um R4 que vai aparecer aqui, que então não se decora essas equações. Você entende a lógica e depois você aplica. Tá? Porque cada circuito é uma equação, cada circuito é uma análise, cada circuito é um problema. Então, eu sei que num circuito paralelo, os I se quebram, eu vendo como eles se quebram. Tá? Eu junto o I1 com um asterisco, eu junto o 2, 3 dá o asterisco, né, o total, você vai vendo e escrevendo as equaçõezinhas. E aí, primeiro passo feito, corrente mapeada. Segundo passo, vou analisar a tensão. Então, de novo a regra, do menor para o maior potencial, então eu tenho aqui o V da fonte. Aí o que acontece? O resistor R1, a parte positiva dele está aqui, a parte negativa está desse lado, e de novo, do menor para o maior potencial, ou o contrário, a corrente elétrica que está descendo, então ele vai estar subindo, eu vou chamar ele de V1, e faço a mesma coisa aqui, V2, e faço a mesma coisa aqui que eu vou chamar de V3. Agora, qual que é a relação da tensão, então, no circuito paralelo? Vamos ver o que está acontecendo. Quando eu ligo esse componente desse jeito, eu olho esse caminho dele. Só tem fio. Então, ele está ligado direto na bateria. Se eu olho esse caminho dele aqui de baixo, também só tem fio. Então, ele também está ligado direto no polo negativo da bateria. Consequentemente, toda a tensão que tem na bateria vem direto para ele. Então, se a bateria tem 9 volts, vem para ele 9 volts direto, sem dividir com ninguém, porque ele está ligado direto, polo positivo e polo negativo. Não tem nada entre eles. Pode ver que está vazio. Então, ele pega tudo. Vou olhar o próximo componente, o R2. O R2, por sua vez, se eu olho também, também não tem nada dentro dele, porque pelo caminho da corrente, a corrente vai sair daqui, vai percorrer aqui em cima, ela não vai descer. Tudo bem, parte desce, mas tem a parte que vai passar por ele que não vai passar pelo R1. Ela vai vir direto
e passou por ela. Então, ligação direta com a bateria. E o final também, ó, não tem nada de componente aqui embaixo, então ligação direta também. Consequentemente, toda a tensão da bateria fica em cima do R2 também. E a mesma coisa acontece com o R3, que também não tem nada no caminho dele. Então agora a tensão ela está sendo constante e igual para todos os componentes. Então ela é constante sempre o mesmo valor. E aí o que eu tenho? Eu tenho que a tensão da bateria, que é a fonte, vai ser exatamente igual ao V1, que vai ser exatamente igual ao valor de V2, que vai ser exatamente igual ao valor de V3. Achou um deles, achou todos os outros, porque eles são todos rigorosamente iguais no circuito. Então, não tem diferença. E agora vamos analisar a resistência. Então, falta o terceiro passo. Resistência. Nós vimos no circuito anterior que quanto mais resistores eu punha, mais difícil ficava a vida do elétron para ir de um caminho para o outro. E a tendência era sempre aumentar e por isso eu somava todos os valores. Nesse circuito paralelo, quanto mais resistores eu ponho nessa configuração em paralelo, será que eu estou dificultando a vida do elétron, como eu dificultava aqui, ou estou deixando ela mais fácil? Porque olha só, se ele tinha como único caminho para ir de um lugar para o outro, imagina a cidade, só tem uma rua para ir de um lugar ao outro, ela vai travar, certo? Ela vai congestionar, vai ter trânsito, ninguém anda. Aí você pega e faz mais uma rua. Ou seja, todo aquele trânsito que vinha só para cá começa a se dividir e começa a vir para cá. Então a vida do elétron, ele pode escolher, você vai pela rua 1 ou pela rua 2. E está mais fácil. Ele não tem que passar pela rua 1 e pela rua 2. Ele passa por uma só. Aí eu faço mais uma rua. Ou seja, aquilo que vinha para cá desafoga. É mais um caminho possível para esse elétron fluir mais fácil. Então, quanto mais resistores eu ponho na configuração paralela, mais fácil está ficando a vida do elétron. Então, a tendência é a corrente aumentar, porque o fluxo de elétrons vai sendo cada vez maior, você vai dando opções, né, caminhos extras para ele poder seguir, e diferentemente desse circuito em que a resistência total ela tende a aumentar, aqui, se eu estou vendo a corrente aumentar, é porque a resistência está cada vez mais diminuindo, está cada vez ficando mais fácil para o elétron passar, certo? Quanto mais resistores eu crio de caminho, então está mais fácil a vida do elétron, então a tendência no circuito como um todo é diminuir a sua resistência equivalente. Então aqui sempre aumenta, aqui então eu vou observar a diminuição, né, da resistência. Então diminui a resistência, pois facilita a propagação do elétron. Bom, aí vem um BO matemático, que é o seguinte: como que eu somo a resistência e ao invés do valor aumentar, o valor tem que diminuir, porque é o que eu estou observando nesse tipo de circuito. Eu tenho, quanto mais eu ponho, quanto mais eu aumentar, esse valor tem que ficar menor ao invés de diminuir. Então, que propriedade matemática é essa que me faz esse ganho? Não é subtração, porque a ideia não é subtrair, não é tirar caminhos. É adicionar caminhos e o valor fica cada vez menor. A propriedade matemática que vai auxiliar a gente nesse processo é o somar invertido. Quando você soma invertido, ou seja, somando no denominador, simplesmente o valor diminui ao invés de aumentar.
Então, para achar aqui esse valor, eu vou dizer que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e quantos outros valores de resistores tiverem. Então, você soma em fração. Você soma com o valor lá embaixo no denominador. E aí vocês podem reparar que quando você somar tudo isso, a soma total vai ser menor do que o menor valor de resistor que você estiver utilizando aqui. Então, vamos supor que eu estou somando 1 ohms mais 2 ohms mais 3 ohms. Nessa configuração em paralelo, a soma deles em paralelo é menor do que 1 ohms, que era o menor valor que eu pus. Tem que dar, sei lá, 0,9 ou 0,8, alguma coisa, e tem que ser menor. Se não for menor, você fez coisa errada. Então, tem algum erro. Então, sempre tem que ser menor que o menor valor de resistor, porque quando você oferece caminhos, se sozinho é 1 ohm, então, quando você tem caminhos a mais, tem que ser menor que 1 ohm, porque você está facilitando a vida do elétron num circuito, né, de maneira geral. Então, é essa a regra que você vai utilizar, somar invertido. Temos mais regras válidas. Regra para 2 resistores apenas que estiver em paralelo, que não vale para esse caso que tem 3. Então, regra válida para 2 resistores. O que eu posso fazer? Ao invés de eu somar invertido, porque você vai achar invertido e depois você tem que lembrar de desinverter, tá? Então é o processo. Então aqui nessa formulinha eu já acho o desinvertido em cima e é conhecida como a regrinha do produto pela soma. Então você vai pegar o R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2. Então essa é a formulinha que você pode utilizar, que já sai direto, mas como eu disse, só vale para 2 resistores. Pode ver que a fórmula só tem 2 em cima e 2 embaixo. Tem gente que adiciona um R3 aqui multiplicando, um R3 lá, dá errado, não pode. Só pode usar para 2. O que você pode fazer num caso como esse? Usa para esses 2, acha um valor só, e aí com o resultado você faz com esse outro depois, certo? O resultado é R1, e junta de novo na formulinha, pronto, chegou num único valor. Então você pode fazer fragmentado, mas nunca de uma vez só, porque a formulinha só comporta 2 de cada vez, tá? E essa formulinha é uma resolução disso daqui já, mas que só fica bonitinha assim para 2, porque para 3 não dá para memorizar, não é o produto pela soma. Fica uma coisa muito mais extensa, então fica mais prático fazer desse jeito. O que eu recomendo? Quando o circuito tem muitos resistores, faz assim, que aí você já acha de uma vez só. Quando tem 2 ou 3, faz desse jeito, que aí você vai fazendo por etapas, tá? E aí fica mais prático. Então, acima de até 3, usa isso. Acima de 4, usa esse que sai numa única resposta, que aqui não tem limite. Você pode até o R90, 1 milhão, entendeu? E vai de uma vez só, fica enorme, mas sai de uma vez só. Então, essa é a regra. Outra regra, válida também, se eu posso usar essa aqui para vários resistores, eu também posso usar aqui, né? Regra válida para vários resistores iguais. Se aqui a resistência aumentava e eu usava RQ igual a N vezes R, lembra que aqui a resistência vai diminuir. Então a formulinha vai ser RQ é igual ao valor do R, que é sempre igual, certo? Dividido pelo N, que é o número de vezes que ele aparece. Então essa é a formulinha, vai ser uma divisão, porque o valor tem que diminuir. Então eu tenho 100 resistores de 1 ohm. Então é 1, 100 resistores de 1 ohm, né? Então é 1 dividido por 100, que vai dar 0,01. Lembra que a soma deles é menor que o menor valor que você estava somando, que é 1.
Tudo bem que era tudo 1, mas tem que ser menor, que vai dar a soma 0,01. Tá vendo? Sempre menor que o menor valor de resistor. Então essas são as regrinhas do circuito paralelo. Vamos fazer um panorama geral entre circuito série e circuito paralelo. No circuito série, nós vimos que a corrente era sempre igual. Ela jamais mudava em qualquer trecho que se analisava. No circuito paralelo, nós vimos que a corrente se dividia. Então, dependendo do trecho, um era a soma do outro. Tá? E aí analisa direitinho para ver como que dão essas somas. Então, aqui a corrente é igual, aqui a corrente se divide. Circuito série. A tensão era quem se dividia. Então, a tensão da fonte se quebrava em V1, V2 e V3. Então, isso era rateado em todos os componentes. No circuito paralelo, nós vimos que ela ficou constante e igual para todos os componentes. Então, o V da fonte era igual ao V1, que era o V2, que era o V3. E eu tenho uma troca entre esses dois. Enquanto nesse circuito corrente era igual e tensão se dividia, nesse a corrente se dividia e a tensão ficou igual. Então, eles são espelhados. Por isso que você tem que entender qual é o circuito que eu tenho para poder usar a regra adequadamente. Porque para um vale uma coisa, para outro vale exatamente o oposto. Então, se você confundir, começar a aplicar a corrente dividindo no circuito série, você vai errar todo o exercício. Tá? Então, primeiro eu identifico quais são os circuitos série. Então, se é série, eu tenho que aplicar isso. Agora é circuito paralelo. Se é paralelo, eu tenho que aplicar isso daqui. E, para finalizar, mais uma regra importante, a resistência. Num circuito série, resistência sempre aumenta. Quanto mais resistor você põe, maior vai ser a resistência total do circuito. Mais difícil a vida do elétron, para ir de um lado para o outro. Num circuito paralelo, a resistência diminui. Quanto mais resistores você põe, mais caminhos você dá para esse elétron, então mais fácil fica a vida dele. Então, no circuito geral, essa resistência vai ser menor, certo? A equivalente fica um valor mais reduzido. Então, são as diferenças entre os dois tipos de circuitos que vocês têm que memorizar e fazer direitinho, né, o passo a passo em cada um deles. Então, sei lá, copia isso, faz uma ficha, né, circuito série paralelo, anota as principais informações, que no começo você vai confundir, mas depois você vai fazer tantos exercícios que você vai pegando o jeito e vai se acostumando com cada uma das regras em cada um dos processos. Tranquilo? Vou finalizar a aula por aqui então e a gente se vê. Até mais aí. Tchau, tchau.